3 artistas em um. Dizem que Eminem te faz pensar, Slim Shady te faz rir e Marshall Mathers te faz chorar. Esse é um bom jeito de definir a carreira multifacetada do Eminem, que expandiu os horizontes do hip hop a níveis inimagináveis, misturando pop, rock, rap como nunca tinha sido feito antes. E além de ter inúmeros e incontáveis prêmios e ser o rapper que mais vendeu álbuns da história, ele tem 11 recordes no Guinness Book, sendo um deles o de maior número de palavras em um hit single, com a sua música Rap God, que tem 1.560 palavras em 6 minutos e 4 segundos, uma média de 4,28 palavras por segundo, além de possuir o maior vocabulário da história da música, com 8.910 palavras. Só para vocês terem uma ideia, o vocabulário dos Beatles é de 1.872 palavras, quase 5 vezes menor. I heard that you used to read the dictionary. I just felt like I want to be able to have all these words at my disposal in my vocabulary at all times, whenever I need to pull them out. You know, somewhere they'll be stored, like locked away. His words are stored, but they're not exactly locked away. He actually keeps them in boxes. So you store stuff in just in boxes like this? Yes. Inside are hundreds of scraps of paper. He calls it stacking ammo. So it's just like when I I've fill done this letters up. from crazy people, and they kind of look like this. Yeah, well, that's probably because I'm crazy. Nenhum artista conseguiu manter uma fama tão grande em meio a tanta controvérsia, com letras tão absurdas e batendo de frente com toda a indústria fonográfica, todos os canais de distribuição, todas as principais premiações do mundo da música, alguns presidentes e vários dos artistas mais famosos do mundo. Eminem é tão idolatrado quanto odiado, mas impossível de ser ignorado, e principalmente tão talentoso que se mostrou imbatível, como ele mesmo diz na música Without Me. Eles tentaram me calar na MTV, mas ficou tão vazio sem mim. Então vamos entender o que faz com que Eminem te leve nessa montanha-russa de emoções com 8 frases tão dissonantes que talvez você nem acredite que são do mesmo artista. 1. Na terra dos assassinos, a mente de um pecador é um santuário. A constante relação entre o meio e o ser, mas dessa vez levada ao extremo. Em um meio onde todos são assassinos, ser simplesmente um pecador é uma bênção. Uma frase provavelmente inspirada na famosa citação: "Em terra de cego, quem tem um olho é rei". Ter um olho é uma bênção quando todos ao seu redor são cegos. A grande diferença é que no primeiro caso o meio é bem mais contaminante. Quando todos ao seu redor são assassinos, é praticamente um milagre resistir, sobreviver. Assim, a mente de um mero pecador pode ser considerada um verdadeiro santuário. 2. Talvez o nosso relacionamento nem seja tão louco quanto parece. Talvez seja isso que acontece quando um tornado encontra um vulcão. A música conta a história de um relacionamento que é abusivo de ambos os lados, e essa frase resume a relação, tanto a parte boa quanto a parte ruim. Se a união dos dois é tão explosiva, tão intensa nos momentos bons, ela também é assim nos momentos ruins, e é aí que mora o perigo. É com essa frase que ele tenta justificar as brigas, os excessos que vêm dos dois lados, é porque somos intensos. Mas ele sabe que não é verdade. Como ele diz em seguida, eu peço desculpas mesmo sabendo que é mentira, eu só quero ela de volta. É um sentimento clássico de um relacionamento tóxico, quando tudo que sobra é obsessão, mesmo que ainda seja confundida com o amor e a paixão que existiam antes. Na segunda parte da música ele deixa isso bem claro de uma maneira que poderia parecer irônica se não fosse um sentimento tão comum e verdadeiro. Não importa quantas facas coloquemos nas costas um do outro, nós protegeremos as costas um do outro porque somos sortudos. 3. Eu provavelmente tenho alguns parafusos soltos na minha cabeça, mas não é nada pior do que está acontecendo nos quartos dos seus pais. Assim vive a sociedade, com uma máscara que filtra o que pode e o que não pode ser dito, o politicamente correto e o politicamente incorreto. Todo mundo tem pensamentos considerados incorretos. Todo mundo. Mas o auge dessa hipocrisia é quando notamos que são justamente as piores pessoas, as que fazem tudo escondido, que mais condenam esse tipo de pensamento. Na frase, Eminem diz que talvez ele até seja meio louco, mas os que tanto condenam e proíbem a música dele também são. Eles só fingem que não. E ele não para nos pais, ele fala direto com o ouvinte. Eu tô apenas mandando coisas que você brinca com seus amigos dentro da sua sala de estar. A única diferença é que eu tenho coragem de dizer isso na frente de todo mundo. E por fim, vale lembrar de um lema que Eminem carrega fielmente: se eu sou louco o suficiente para pensar, eu sou louco o suficiente para dizer. 4. É hora de exercitar esses demônios. Esses filhos da p*** estão fazendo polichinelos agora.
Aqui Eminem troca a palavra exorcizar por exercitar. O trocadilho funciona um pouco melhor em inglês, porque exorcise e exercise têm praticamente a mesma pronúncia. Mas enfim, a ideia é que passamos a vida inteira tentando nos livrar dos demônios que nos assombram. Uma metáfora para os problemas que enfrentamos por nosso lado sombrio. Eminem, que é conhecido por ter lidado com muitos demônios durante a sua vida, decide mudar de abordagem. Ao invés de continuar tentando exorcizar os demônios, ele decide que é hora de tomar o controle. É hora de exercitá-los. Pensem bem. Todos temos um lado sombrio permeado por demônios. Não temos como nos livrar completamente deles, mas eles só existem dentro das nossas cabeças. Quem manda somos nós. Então, ao invés de lutar contra eles, que tal usar essa força a nosso favor e da nossa maneira? 5. A melhor parte sobre mim é que eu não sou você, eu sou eu. É quase impossível ouvir essa música sem se arrepiar. Eminem começa todos os versos da mesma maneira, dizendo: eu costumava ser o tipo de criança que sempre achava que o céu estava caindo. Só que no primeiro verso ele odeia essa preocupação estranha, no segundo ele começa a entender, e no terceiro ele aprende a amar, e diz: agora eu acho que o fato de eu ser diferente é incrível. O importante aqui é entender que somos únicos. Tem gente que passa a vida inteira invejando as qualidades dos outros, a vida dos outros, e não consegue enxergar as próprias qualidades. Ou pior, enxerga as próprias qualidades como defeitos. Às vezes o que parece ser a nossa maldição, como no caso do Eminem, pensar excessivamente, pode virar o nosso maior trunfo. E não temos outra escolha senão amar ser quem somos. Amar o que nos torna únicos e desenvolver o autoconhecimento para aprender quais são os nossos pontos fortes e alavancá-los ao máximo. 6. Você já amou alguma pessoa o suficiente que você daria um braço por ela? Não a expressão, não. Literalmente dar um braço por ela. Então, se quando o Eminem odeia, ele odeia com todas as forças, quando ele ama também. Essa música foi feita para sua filha, o que provavelmente explica a intensidade do amor. Quando as pessoas falam que dariam um braço ou colocariam a mão no fogo por alguém que amam, ninguém pensa no sentido literal. Mas e se pensássemos? Sem dúvida, dar um braço por alguém é o auge do altruísmo, mas pensando de maneira lógica, uma vida sempre vai valer mais do que um braço. Por que então não conseguimos simplesmente dar um braço pelo próximo, seja quem for? Óbvio que isso é uma forma utópica de enxergar a nossa sociedade, mas é um questionamento válido. Principalmente pensando que a maioria das pessoas sabe amar incondicionalmente nos bons momentos, mas quando a coisa aperta e sacrifícios são necessários, tudo muda. Boa parte dos grandes amores acabaria por muito menos do que um braço. Boa parte dos amores acabaria por uma única unha. 7. Pegue a sua melhor rima, faça uma melhor. Agora repita isso 1000 vezes. Sabe aquela pressão que sentimos para sermos cada vez melhores? Por um lado, isso é bom, é o que nos move para frente. E não é à toa que justamente essa busca por superação incessante que levou Eminem a ser considerado um dos melhores, se não o melhor rapper da história. Mas essa cobrança extrema também é o que nos faz sofrer. Crescer dói, literalmente e metaforicamente. Mas dói muito mais quando não reconhecemos o próprio crescimento e fazemos isso esperando o retorno dos outros. Eminem se sente assim desde que o seu primeiro álbum lançado por uma grande gravadora explodiu absurdamente, levando o rapper do anonimato ao auge da fama da noite pro dia, o que acabou resultando numa expectativa gigante dos fãs e dos críticos, mas principalmente e mais importantemente dele próprio. Eu realmente acredito que devemos nos superar sempre, mesmo quando parece que chegamos no ápice. Sempre podemos melhorar. Mas como eu disse, crescer dói. E sim, pode ser bem difícil. Isso é normal. O que não é normal é deixar que isso destrua o nosso bem-estar e o nosso prazer em fazer o que fazemos. 8. Perdão, espera aí. Qual é o seu talento? Ah, criticar o meu talento. Qualquer semelhança com os haters do YouTube não é mera coincidência. Mas enfim, é isso que sobra para quem não consegue fazer o que você faz, criticar. Mas qual é a validade da crítica de alguém cujo único talento é justamente criticar? Na minha humilde opinião, e claro, na do Eminem, nenhuma. Como todo artista à frente do seu tempo, ele sempre foi muito criticado, pelo conteúdo das suas letras, por misturar rap e pop, pelas colaborações que fazia, mas basicamente e principalmente por inovar. Não é preciso lembrar que quase todo mundo acabou mordendo a língua, como ele mesmo diz na sua música Be Careful What You Wish For. Todos os CDs os críticos deram 3, e aí 3 anos depois eles voltariam e reavaliariam. Hoje,
Todos esses CDs que receberam nota 3 são considerados grandes clássicos do hip hop, mas mesmo assim não adianta, a história se repete toda vez que Eminem lança um CD novo. Dizem que ele perdeu o talento, que não alcançou o nível dos seus primeiros CDs, etc. Então no seu último CD, Kamikaze, Eminem não poupou ninguém. Já que todo mundo estava falando dele, ele resolveu responder, e deixou essa pergunta retórica. Ah, então o seu talento é criticar o meu talento? E seguiu, eu nem sequer sei quem vocês são para ter uma opinião sobre vocês. E é isso aí. Eminem já deixou seu marco na história da música e da cultura como um todo, e mesmo assim, como ele disse no último CD, esse é só o começo. Além disso, o único jeito de entender Eminem completamente é ouvindo as suas músicas. Boa parte da sua genialidade fica bem mais evidente em inglês, quando ele faz o que chama de letras acrobáticas, criando frases com múltiplos significados e trocadilhos que são intraduzíveis. Tudo isso sem contar o flow e a forma como ele entrega a música. Como ele mesmo diz na abertura da sua música Not Afraid. Você pode tentar ler as minhas letras desse papel antes de eu lançá-las, mas você não vai tirar o veneno dessas palavras antes de eu falá-las. Esse foi o 7º vídeo da série de 8 frases. Eu vou deixar uma playlist com os 7 primeiros na tela final. Muito obrigado por assistir. Se você gosta do meu trabalho e ele te ajuda de alguma maneira, por favor considere contribuir pelo meu Apoia-se. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação quando eu lançar um vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.